A paz do Senhor Jesus, amada igreja, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado neste dia, na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Convido a todos agora a nós orarmos ao Senhor para darmos abertura a esse momento de adoração e de culto ao nosso Deus. Eterno e glorioso Pai, te louvamos por mais uma vez estarmos reunidos para juntos te adorarmos na beleza de sua santidade, Senhor. Obrigado, Pai querido, por nos dar esta oportunidade, este privilégio de podermos nos reunir, Senhor. Aonde os teus filhos estiverem agora nos seus lares, nas suas casas, que a tua boa mão, que o teu milagre, que a tua bênção alcance a cada um deles e delas, Pai. Sejam abençoados em tudo, para a tua glória nós oramos na certeza da vitória e da bênção, no nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos, por esse momento. Vamos agora ao momento dos louvores, da qual estarão sendo apresentados diante do trono do Senhor. De cabeça num abismo sem fim, loucura e tristezas verão partir de mim, no terrível espírito, pecado e prazer, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, a minha alma vagava, a escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou emoção. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espírito, o pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, a minha alma vagava, a escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou bem.
com o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Olhos fechados, joelhos no chão, mãos estendidas em tua direção, coração triste, alma abatida, corpo cansado, entregue em tuas mãos. Mais um milagre, Senhor, mais um milagre, mais um milagre, Senhor, mais um milagre. Inclina os ouvidos, Senhor, a minha oração. Meu coração te apresento, Senhor. Me sondas, então me conheces. Mais um milagre, Senhor. Mais um milagre, mais um milagre, Senhor. Mais um milagre. Inclina os ouvidos, Senhor, a minha oração. O horizonte eu não vejo e o cansaço chegou. A esperança que tenho é olhar pro Senhor. Mais um milagre, Senhor. Mais um milagre, mais um milagre, Senhor. Mais um milagre. Inclina os ouvidos, Senhor, a minha oração. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou louvar um hino, onde ele fala muito comigo, a letra é bastante forte. Mesmo em meio a essas adversidades que nós temos enfrentado, Deus ainda continua cuidando de nós. Nesse hino fala que Deus tem o mundo inteiro para cuidar, mas o seu olhar está sobre nós. Amém? Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe, Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas teus olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu
Tens o mundo inteiro nas mãos, mas teus olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Oh Senhor, tu és Jeová Jireh, tu és Jeová Rafa, tu és Jeová Shalom, tu és Jeová Shammah, tu és Jeová Nissi, tu és Adonai, tu és Elohim, mas o teu olhar está sobre mim. Pra descrever a imensidão do teu poder, tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Graças a Deus por esses louvores apresentados. Tenho certeza que tenha sido de grande edificação para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também queremos agora orientar os irmãos, aonde você estiver no seu lar, com a sua família, ponha no seu coração o desejo, o propósito de servir ao Senhor com aquilo que Deus orientar a vida de vocês. Os dízimos, ofertas na casa do Senhor, para a manutenção da obra do Senhor Jesus Cristo. Faça isso com alegria, aonde estiver, em nome de Jesus. Vamos estar orando, consagrando para a obra do Senhor, e logo em seguida nós vamos então à palavra do Senhor que estará sendo ministrada pela a vida do nosso evangelista Francisco. Vamos consagrar então. Senhor Deus, bondoso Pai, neste momento, meu Deus, nós abençoamos a vida do teu povo, aonde estiveram, ó Senhor amado, com voluntariedade, com um coração alegre, feliz, servindo ao Senhor, Pai, com aquilo a qual o Senhor orientou o teu povo, Senhor. Que a tua boa mão seja com cada um de nós, e que em tudo, Deus, sejamos prósperos e abençoados. Assim consagramos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora eu quero convidar os irmãos, aonde estiverem, peguem as suas Bíblias e vamos para um momento de ministração da palavra de Deus com o nosso evangelista Francisco. Ouçamos a palavra do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje é domingo e estamos aqui para falar da palavra de Deus. Domingo é o dia do Senhor, né? Como a gente não pode estar reunidos juntos, os irmãos estão no seu lar, nas suas casas, pegue aí a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, no versículo 30 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus e vamos meditar, vamos aprender juntos, né? Aprender juntos da palavra de Deus aquilo que Deus faz. Tudo que Deus faz é bom. Muitas vezes, na visão da humanidade,
acham que coisas que Deus faz não é bom, mas tudo que Deus faz é bom. E a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículo 30 a seguir. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Graças a Deus, esta é a palavra de Deus. Depois vamos seguir o texto, mas para início, aqui nós vemos na palavra de Deus os apóstolos, os discípulos de Jesus prestando conta do trabalho de Deus, da obra de Deus. Disseram a Jesus: nós fizemos muitas coisas, disseram tudo quanto tinham feito, trabalharam, fizeram algumas coisas talvez braçais, materiais, e contaram para Jesus. Só que disseram para Jesus: agora a gente também não ficou só no trabalho material, a gente também ensinou o povo, ensinamos a eles. Então Jesus, olhando para eles, disse: agora, já que vocês fizeram tudo isso, trabalharam, ensinaram o povo, vinde agora aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Muitas vezes Deus coloca o crente no deserto para ele descansar, para ele refletir, como melhorar para servir a Deus. A função do cristão é sempre melhorar, procurar melhorar nas coisas de Deus, fazer de maneira melhor que venha agradar a Deus. Esta é a visão do crente, do obreiro, do cristão, aquele que serve a Deus, sempre fazer algo melhor para Deus. Eles foram para o deserto. Diz aqui a palavra que entraram num barco e foram para um lugar deserto. A multidão que ali estava viu os discípulos passando de barco e conheceram eles. Esses são os discípulos de Jesus, são os apóstolos de Jesus, aqueles que nos ensinaram aquelas coisas maravilhosas, falaram do reino de Deus, falaram da graça, falaram dos milagres. Nós vimos eles orando e Deus operando milagres. Diz aqui o texto que eles foram, os discípulos foram de barco e a multidão foram a pé. E chegaram primeiro. Talvez os apóstolos estavam cansados de remar e chegaram atrasados, porque o povo foi a pé e chegou primeiro do que eles, ou era mais longe para eles irem de barcos. E chegando lá, a multidão já estava esperando, já estava aguardando os discípulos, porque eles conheceram os discípulos de Jesus. Correram e chegaram primeiro, e chegando ali, diz a palavra, Jesus depois chega também naquele momento ali e fala para os seus discípulos, olhando para aquela multidão que eram como ovelha que não tem pastor. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão. Compaixão é um sentimento profundo, um sentimento da alma. A compaixão faz com que muitas pessoas desejem estar no lugar daquele que está sofrendo. Isso é compaixão, é um sentimento profundo. Eu já vi pessoas num momento tão difícil, por exemplo, um pai ou uma mãe vê um filho sofrendo
ela tem tanta compaixão que deveria ser eu no lugar dele, ou eu no lugar dela, porque isso é compaixão. A pessoa quer ver aquela pessoa bem, ainda que ela sofra, que ela padeça, mas desejaria até estar no lugar daquela pessoa. Isso é compaixão. E nós encontramos nos textos da palavra de Deus que a compaixão é um amor profundo que sai da alma, onde as pessoas procuram ajudar outras pessoas. Nós vemos aqui Jesus sentindo compaixão e disse: tenho compaixão deles. Por quê? Eles andam como ovelha que não tem pastor, já é tarde e esse povo está sem comer. No versículo de número 35 diz o seguinte: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado, despede a multidão para eles irem embora. Os discípulos deram a sua palestra, Jesus agora prega para aquele povo, e os discípulos sugerem a Jesus dizendo: é já tarde, despede a multidão para que eles vão embora, porque eles precisam comprar o que comer. Mas ali no deserto não havia padaria, não havia pães ali, mas Jesus disse que eles vão às aldeias, as vilas, comprar pão. Agora você imagine chegar em uma padaria, mais de 3.000 pessoas para comprar pão. Qual é a padaria que vai ter pão para 3.000 pessoas? Em nenhum lugar, nenhum supermercado tem. Você às vezes vai fazer uma festinha em casa, você precisa ir lá e encomendar o pão. Agora, quando chega lá para comprar o pão, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 9, eles procuraram ali: mas nós vamos comprar pão onde? Um lugar deserto. Já no Evangelho de João, eles olharam lá entre o povo: será que tem alguém aqui que tem alguma coisa de comer? E diz a palavra de Deus que lá tinha um moço que tinha 2 pães. Tinham lá 5 pães, melhor dizendo, 5 pães. Mas o que era aquilo? Aquele moço levou aquele pão para o seu sustento, pois estava no deserto. Então Jesus, ali, imagina Jesus tomando a palavra, dizendo: não, então não precisa mais ir à aldeia, não precisa ir à cidade, porque chegando lá não tem alguém que tenha esses pães preparados para tanta gente. Jesus então olha para os seus discípulos, olha para aquela multidão sentindo compaixão deles e manda eles se assentarem. Assente aqui. Tinham ali 5 pães e 2 peixes. Jesus pega todos aqueles pães ali, os 2 peixes, e se reúne com os seus discípulos, organiza, faz uma organização primeiro, divide aí esse povo em grupos de 50, em grupos de 100, para que eles sejam alimentados. Eu creio que nesta noite, você na sua casa está também sendo alimentado pela palavra de Deus. Como disse no início: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós vemos aqui os discípulos organizando aquele povo. Deus é um Deus organizado, e assenta-se o povo de 50 em 50 e 100 em 100. Jesus pega aqueles 5 pães, pega os 2 peixinhos e faz uma oração. E pedindo a Deus para multiplicar aqueles pães. Agora podemos imaginar os cestos de pães sendo dados aos discípulos para que eles dessem à multidão. Deus, ele tem um celeiro. Deus tem pão, tem alimento para dar para o povo. E muitas vezes nós, como servos de Deus, como obreiros na casa de Deus, precisamos entrar na despensa de Deus, entrar na despensa para poder colher, ou seja, adquirir o mantimento para poder dar para o povo.
É isso que Jesus nos ensina nesta palavra, nesta noite, organizando aquele povo ali, manda-se assentar. Os discípulos precisavam então olhar para aquela multidão e sustentar eles, dar a eles pães, dar a eles aquilo que eles precisavam naquele momento. Nós encontramos no versículo de número 37, ele porém respondendo lhes disse, dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós a comprar 200 dinheiros de pão, não para eles darmos de comer. E ele disse-lhes, quantos pães tendes? Tinham lá 5 pães e 2 peixes. Era insuficiente. Talvez o que você tem na sua casa é insuficiente. Talvez o dinheiro que você tem para resolver alguma coisa é insuficiente. Talvez o alimento que tem na sua casa está sendo insuficiente para chegar até o dia do outro pagamento. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, vai entrar aí na sua casa, na sua despensa, entrar aí na sua cozinha e multiplicar o seu alimento e vai chegar com tranquilidade. Quem sabe esse gás que está aí na sua casa se acabando, você não tem o dinheiro para comprar outro gás, mas Jesus vai colocar a mão aí, esse gás vai se multiplicar até chegar o dia de você comprar outro, adquirir o dinheiro para comprar outro botijão de gás. O nosso Jesus é o Jesus das multiplicações, ele multiplica até os nossos dias de vida. E aqui diz a palavra de Deus que se assentaram de 50 em 50 e foram dados aos seus discípulos, no versículo de número 40, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pudessem colocassem diante deles, e repartiu os 2 peixes. E repartiu os 2 peixes, e todos comeram e ficaram fartos. O que é 2 peixes para 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, como nós vemos na primeira e na segunda multiplicação dos pães? Porque para Deus não importa se é 2 peixes, se é 1, se é metade de um peixe. Se Ele quiser, Ele faz até do nada. Ele cria as coisas que não existem. Nós olhando para a palavra de Deus, quando o povo estava lá no deserto, lá não tinha peixe, lá não tinha pão, mas Deus mandou maná do céu. Que Deus mande maná na sua casa, na sua vida física, na sua vida espiritual. O nosso Jesus é o Jesus das multiplicações. Jesus então pega os cestos de pão, distribui e dá na mão dos seus discípulos, e eles saíram distribuindo, comem pão, e o povo pegava pão e peixe, e ali diz o texto da palavra de Deus, conforme eles iam dividindo, iam sobrando pães, os cestos. Eu imagino as pessoas pegavam, tirava um pão, tirava lá um pedaço de pão, um pedaço de peixe, e não diminuía o cesto de pão. Ficaram ali, em vez de diminuir, eram multiplicados. Sobraram ali ainda 12 cestos de pão. A Bíblia não diz que sobrou peixe, mas pão sobrou. Sobrou pão para aquele povo comer. Porque não importa, pão com peixe é bom, mas comer o pão puro, sem nada dentro, às vezes as pessoas não acham bom. Mas quando estamos com fome, a pessoa está com fome, um pão seco, sem nada dentro, ele é maravilhoso, ele é muito gostoso, depende do momento. E o povo no deserto, eles precisavam se alimentar para não perder as forças, não desfalecer até chegar nas suas casas. O texto que nós lemos diz que eles foram lá para o deserto onde foram os discípulos, eles foram correndo. Agora, para retornar, eles precisavam talvez não voltar mais correndo, mas o lugar era deserto, talvez não fosse tão próximo, tão perto
de onde eles haviam ido correndo. Eles precisavam se alimentar. Se alimente da palavra de Deus. Coma do pão do céu para poder ter força. Quem se alimenta das coisas de Deus não tem lugar para se alimentar das coisas do mundo, as coisas que desagradam a Deus, porque ele está alimentado com a palavra de Deus. O seu coração está cheio da palavra de Deus. Ainda que alguém venha lhe oferecer alguma coisa que não seja bom, que não lhe traga edificação, ele vai se alimentar. Você está alimentado com a palavra de Deus, não tem lugar. Ter fome das coisas do mundo, isso revela um distanciamento da alimentação da palavra de Deus. Quando nós estamos alimentados com a palavra de Deus, ou seja, podemos até fazer uma comparação, quando você vai a um restaurante e a alimentação é boa, você come e tem desejo de voltar lá para se alimentar novamente com aquela comida, com aquele pão que é servido ali. Na casa de Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, o alimento é bom. Ele fortalece o nosso corpo físico, com a cura, com o milagre, arrancando os males do nosso corpo, e ainda alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Ficamos cheios de vida, cheios de esperança, porque nos alimentamos da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, disse o profeta Jeremias, que ela é como um martelo que quebra a pedra e esmeia um sapenho. E quando a gente se alimenta da palavra de Deus, ainda que venha brotar no nosso coração um sentimento de incredulidade, a palavra de Deus vai lá e com o martelo quebra a incredulidade e a gente passa a duvidar da nossa dúvida. Então, se você sentir em algum momento dúvida das coisas, você pode duvidar. Nunca duvide de Deus, nunca duvide de Jesus, mas duvide da sua dúvida. Quando você duvida da sua dúvida, você se alegra na palavra de Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então fique com esta palavra nesta noite. Jesus está multiplicando o que você tem na sua casa. Jesus está multiplicando aí a sua despensa. Talvez você está desempregado, talvez você se encontra aí afastado do trabalho, num momento difícil, mas Jesus não vai deixar faltar o pão na sua mesa, Jesus não vai deixar faltar o alimento aí, Jesus não vai deixar faltar o gás, porque Ele é o nosso Deus, aquele que é o Deus da provisão, o Deus Senhor proverá. Fica tranquilo, fica em paz, servindo a Deus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha por esta visão, então a gente passa, repetindo novamente, duvidar da nossa dúvida. Fiquem com Deus. Estamos nesse momento tão difícil, não podemos estar presente, mas Jesus está presente na nossa casa, presente em nossa vida, presente em nosso lar. Aí na sua casa, louve a Deus, leia a palavra de Deus, faça o seu culto, né? Faça o seu culto servindo a Deus, exaltando o nome de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que dentro de poucos dias estaremos todos presentes, louvando a Deus todos juntos, para a glória de Deus. Nesse momento eu quero fazer mais uma oração aí pela a igreja que está, vamos dizer, encurralada em casa, né? Dentro do seu lar, na sua casa. Feche aí os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nesse momento, Senhor, eu te peço, ó Deus, a tua bênção em cada lar, em cada família, ó Deus, que nesse momento, Senhor, ouviu esta palavra nesta noite. Em nome de Jesus, dá graça, Senhor, a eles, ó Deus. Aquele que está enfermo, estende as tuas mãos para curar. Aquele que está em dificuldade, olhando lá para a sua despensa, e muitas vezes vê as coisas, Senhor, terminando, mas o Senhor é o Jesus da multiplicação. Multiplica o gás aí desse irmão, desta irmã.
Multiplica, ó Deus, o seu pão de cada dia, não deixe faltar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, até aquela pessoa, Jesus, devido à carestia, Senhor, não tem conseguido ir lá no açougue, ó Deus, para comprar um pedaço de carne, Senhor. Tenha misericórdia, dá esta vitória. Essa pessoa que está desejoso, Senhor, de comer um alimento, mas não tem o dinheiro para comprar. Multiplica, envia, Senhor, socorro, pois a tua palavra diz que o Senhor é socorro presente na hora da dificuldade. Dá esta vitória para a glória do teu nome. Aquele que está doente, estende as tuas mãos para curar, para libertar, para que o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos, eu tenho certeza que todos vocês foram edificados pela palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a vida do nosso evangelista Francisco e de todos vocês. Eu quero convidar vocês agora para a gente juntos agradecermos ao Senhor. Não se esqueça dos nossos compromissos que se seguem, nossos cultos de ensinamentos na terça-feira. Quinta-feira tem mais palavra de Deus e terça também palavra de Deus. E assim a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Oremos ao Senhor agradecidos e em seguida que a bênção do Senhor repose sobre a vida de vocês. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos por esses instantes que estivemos na sua presença, adorando, exaltando, glorificando o teu poderoso nome, Pai. Permanece abençoando a tua igreja, o teu povo, dando-lhe saúde àqueles e aquelas que tanto têm clamado, Senhor. Alcança-os com teus milagres, Senhor. Obrigado, Senhor. Permanece abençoando a cada lar com a tua bênção, conforme a tua palavra for ministrada, Senhor. Alcançados sejam os lares com os milagres e prodígios. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos para sempre. Aonde vocês estiverem, sejam abençoados no nome de Jesus. O grande amor do nosso Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, não só hoje, mas permaneça para sempre.